Quando adolescente, uma das carreiras que pensava seguir era a de controlador de voo. Desisti depois de saber que se pagava muito mal e que ainda por cima só militares poderiam trabalhar. Pelo jeito o governo não tem interesse em investir no setor. Essa foi outra discussão muito grande dos controladores de voo, que de repente o Brasil ficou sabendo, né, assim, de repente não mais que de repente, que tinham precárias condições de trabalho, jornadas muito grandes, muitos não sabem inglês. Esse treinamento tem que ter um investimento já, né? Exatamente. E o controle de tráfego aéreo, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, ele está prestes a um degrau tecnológico, certo? Que é um gerenciamento do espaço aéreo, que inclusive vai estar dentro das aeronaves, dentro da cabine das aeronaves. Vai ser um gerenciamento do espaço aéreo que eu vou chamar de participativo. Todos vão participar. Tá? Isso é bom? Isso vai acontecer? Isso é muito bom mesmo, certo? Porque a responsabilidade vai ser dividida e multiplicada ao mesmo tempo. Certo? E isso é muito bom, essa dualidade vai ser muito positiva para o setor. Entretanto, como nós temos um grande degrau tecnológico, nós temos que preparar todo mundo. Treinar essa gente para isso, né? Exatamente. Nós vamos ter que ter os equipamentos a bordo das aeronaves, vamos ter que ter a capacitação das tripulações, agora nova filosofia, um novo conceito desse gerenciamento participativo, certo? Isso envolve recursos altíssimos, que o mundo está sempre colocando um ou 2 anos para frente, mas há consenso que de 2020 em diante, o mundo já começa a operar nessa filosofia. Agora, o Brasil tem que tomar cuidado que, se por acaso, por exemplo, um plano de carreiras específico para os controladores seja feito agora, olhando só para o presente, vai chegar daqui a 8 ou 9 anos, vai ter que mudar. Então, é esse planejamento de longo prazo, esse planejamento estratégico que está faltando ao setor e que precisa ser urgentemente feito. Eu participei no dia 7 e no dia 8 de junho, na Escola Superior de Guerra, com uma tentativa de formulação de uma política nacional de aviação civil. Entretanto, o documento era muito extenso e muito vago. Exatamente como o Gustavo falou, bem, parece uma coxa de retalhos. Tinha determinadas coisas que as pessoas colocavam lá, os profissionais foram lá convidados a colocar, que alguns profissionais da ANAC falavam, não, isso aqui não precisa não, porque já está na lei de criação da ANAC, e na lei de criação da ANAC já tem uma parte da política. Poxa, quer dizer que então vai ficar tudo retalhado? Tem uma parte da política na lei de criação da ANAC, tem uma parte aqui, isso, né? Tem uma parte acolá, tem uma parte ainda no Código Brasileiro da Aeronáutica que ninguém revoga, ninguém melhora o negócio. Ou seja, ainda continua realmente um grande mosaico, né? E que não tá funcionando direito. Ainda tem uma observação a fazer a respeito dos controladores, é o seguinte, os controladores aéreos, quando ele está certíssimo, tem que ter uma política para o setor, um plano de carreira para eles, tem o problema de ser militar, isso afeta o problema dos outros militares que não são controladores, porque no momento que você dá aumento de salário aqui, você tem toda a cadeia de aumento para outros militares que não atuam nem no controle do espaço aéreo. Agora, tem um parêntese aí. Os controladores fizeram greve, reclamaram na época, eles têm razão em parte de falta de treinamento e falta de bom salário. A outra parte é reclamaram dos radares. Existem 2 formas de você controlar o espaço aéreo, a primária e a secundária. A primária seria através dos radares, você precisa da máquina e do equipamento. Agora, se ela dá uma pane, se falta luz, se você tem um problema, você tem condições de fazer isso por radiofonia. Você conversa com o avião, você pega um mapa, um lápis, uma régua e você vai plotando no mapa aonde estão os aviões que você está controlando. Isso sempre foi feito assim. Os controladores de 20 anos atrás eram controladores que falavam fluentemente o inglês, eram controladores que conheciam todas as aeronaves que voavam, qual era a altitude, qual era a capacidade do combustível, etc. Hoje esses controladores são fracos, eles não têm essa capacidade, têm muita dificuldade, totalmente dependente da máquina. E eu fico com medo desse investimento que está sendo feito agora, basicamente pelas linhas aéreas. Mas não é só a linha aérea que voa no nosso céu. Você tem a aviação geral aviões que não têm como implantar esse sistema. O sistema que ele está falando é o TQS, que é uma espécie de radar a bordo do avião. Todas as linhas aéreas são obrigadas, está chegando o prazo agora de colocarem o aparelho nos aviões, mas o pequeno avião, o avião geral, e não são poucos, inclusive em São Paulo tem um trânsito de helicópteros, todos os executivos têm um helicóptero, têm um jatinho. Em novembro foram 5 acidentes, sendo 3 com helicópteros. Exatamente. Né? Então a gente precisa ter um controle, um investimento no controle, sobretudo na mão de obra. O Brasil não tem, o investimento no radar não foi feito, e o investimento na mão de obra no controlador, que foi discurso desse governo, até agora estamos 1 ano esperando, não houve nada. O Afrânio Rogério Killing, de Porto Alegre, tem aqui um desabafo. Quando a Infraero vai se preocupar mais com as questões técnicas de segurança do que com a criação de shoppings nos aeroportos? E também eu tive aqui participação mais cedo
de outros internautas. E a Eugênia Lopes, do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente falou o seguinte: com relação às normas internacionais de segurança de voo, os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont, se comparados a aeroportos do exterior com a mesma movimentação, deixam muito a desejar nesse quesito segurança? Não, não deixa a desejar, não. Existem aeroportos mais críticos, inclusive, do que Congonhas e Santos Dumont, certo? E que operam normalmente. Se nós pegarmos, digamos assim, uma listagem de todas as pistas dos principais aeroportos do mundo, praticamente 50% delas, inclusive, não vão ter grooving, certo? Tem muitas empresas aéreas que, em determinados aeroportos, em determinadas condições meteorológicas, etc., não operam com reversor. Então, existem uma série de quesitos que fazem essa composição toda da segurança, tá? Mas eu gostaria de colocar num ponto aí que o internauta colocou, a Infraero. Certo? Nós temos um problema gravíssimo de falta de eficiência na Infraero.